Graça e paz, queridos, estamos aqui mais uma vez com o programa Palavras de Fé, estamos no ar, estamos felizes porque estamos vivos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém, meu querido? Nesse início de programa eu já quero começar externando aqui o meu tempo de oração, o meu tempo de consolo para as vítimas dessa terrível catástrofe que tem atingido o nosso estado. Peço a sua colaboração, a sua ajuda em oração, a sua ajuda em doação. Sabemos que é só o começo daquilo que ainda está por vir, então continue se esforçando, permaneça firme até o final, que nós vamos sair vitoriosos dessa situação. O nosso estado vai sair vitorioso dessa situação e tenho certeza que o Senhor está movendo o coração de todo o país e vai continuar movendo, vai continuar tocando no coração das pessoas, que elas possam continuar ajudando e nos dando força para essa reconstrução do nosso estado, no resgate das vítimas, enfim, em toda essa situação que a gente está passando neste momento. Amém, meus queridos? Mas o texto que eu tenho hoje para falar e o tema que eu quero falar é sobre o que nós podemos tirar, qual o aprendizado que nós podemos tirar de toda essa situação. Nós temos visto tantas coisas tristes e ao mesmo tempo tantas coisas boas, como já falei, a união das pessoas em ajudar o nosso estado, mas também temos visto reflexos de egoísmo, de pessoas pensando em si própria, pessoas pensando somente no seu próprio bem-estar. E isso com certeza não agrada ao Senhor, mas cada um de nós vai responder perante o Senhor naquele grande dia, por cada atitude, por cada ação que nós estamos tomando nesse tempo. Amém, meus queridos? Mas o principal que eu quero falar é justamente sobre isso, sobre o tempo. Como nós temos aproveitado o nosso tempo, o que nós temos feito com as 24 horas do nosso dia, com os 30 dias do nosso mês, o que nós temos feito. Porque diante de toda essa tragédia nós percebemos e entendemos o quão fraco, o quão frágil nós somos, o quão a vida do ser humano é frágil. E aí entendemos que nós não estamos no controle de nada. Isso. Nós pensamos que estamos no controle, que a nossa vida está alinhada, nós pensamos que está tudo conforme a gente almeja. E só bastou alguns dias para nos mostrar e para nos provar que nós não temos o controle de absolutamente nada. A nossa vida é como um sopro, a nossa vida é passageira, os nossos dias estão cada vez mais rápido. Então, o que nós temos feito? O que nós temos feito com o tempo que nós temos ainda aqui nessa terra? É sobre isso que eu quero falar com você. E o texto que eu quero usar de referência é Salmos de número 39, versículo de número 1 ao 5, que nos diz: Disse comigo, tomarei cuidado com o que faço, e não pecarei no que digo, ficarei calado enquanto perseverar, enquanto o perverso estiver por perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Então decidi falar: mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti toda a minha resistência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Querido, nós precisamos entender que nós fomos criados pelo Senhor para multiplicar. Foi a ordenança que ele deu lá em Gênesis capítulo 9, versículo 7, nos diz: agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então nós fomos chamados para multiplicar a humanidade, povoar a terra. Também fomos chamados para multiplicar os dons. 1 Coríntios capítulo 14, 1 nos diz: segue o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetize. Nós somos chamados para multiplicar a igreja, para multiplicar os santos. Mateus 28, lá no finalzinho do capítulo, ele vai dizer: ele por todo mundo, pregar o evangelho.
fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos chamados para multiplicar muitas coisas. Mas uma coisa que a gente não consegue multiplicar é o nosso tempo. Isso. O nosso tempo. É impossível nós acrescentarmos 1 minuto, 1 segundo sequer ao final do nosso dia. Nós temos 24 horas no nosso dia e não tem como nós acrescentarmos 1 minuto sequer ao final do nosso dia. Não tem como nós acrescentar 1 minuto sequer ao final de um ano. Não tem como. Nós não conseguimos multiplicar o tempo. E é isso que eu quero conversar contigo nesse tempo. De qual maneira, o que nós temos feito para gerenciar esse tempo da melhor forma, de uma forma que agrade ao Senhor. O que nós temos investido a nossa vida em determinadas coisas, em determinadas situações que têm retido a maior parte do nosso tempo, e quando nós vivemos a situação que estamos vivendo, nós percebemos o quão frágil nós estamos e somos, e quão rápido a nossa vida pode ser ceifada. O quão rápido nós podemos morrer agora, nesse exato minuto. Nós não sabemos o dia da nossa morte, mas o que sabemos é que o tempo é para ser aproveitado. E de qual maneira nós temos aproveitado o nosso tempo. O salmista, nos 3 primeiros versículos do capítulo 39, ele está passando por uma crise, digamos assim, que ele havia errado, pecado contra o Senhor. Então, nos 3 primeiros versículos, ele toma uma decisão, que ele não ia mais falar coisa alguma, enquanto o perverso, o pecado, estivesse perto dele. Mas enquanto ele ainda estava em silêncio, a angústia cresceu dentro dele. E quanto mais ele pensava nas coisas que ele havia feito, mais ardia o seu coração. Então ele toma uma decisão, ele decide voltar a falar. Quantas vezes as nossas atitudes são como a do salmista? Quantas vezes nós decidimos ficar calado por causa dos nossos erros, das nossas más decisões, quando tomamos algumas atitudes, investimos o nosso tempo em muitas coisas, e aí nos frustramos, nos diminuímos e entramos em uma crise, e resolvemos ficar calado como se isso fosse resolver a situação. Mas o salmista nos demonstra que é justamente ao contrário. É justamente ao contrário. Quanto mais em silêncio ele ficava, mais ardia o seu coração, mais a sua mente tramava e pesava sobre a vida dele, mais angustiado ele se mantinha. Por isso o silêncio não vai resolver os teus problemas. Procura alguém nesse tempo que você está agora me assistindo, se você se encontra angustiado, ansioso com toda essa situação que você tem passado, porque a gente fica assistindo, acompanhando as notícias pelas redes sociais, pela internet, e é normal a gente ficar mais abatido, mais sensível à situação que estamos vivendo, e com isso o medo começa a tomar conta do teu coração, com isso o medo que não haverá dias para a gente desfrutar logo aí na frente começa a tomar conta da tua vida e da tua casa, e o Senhor te diz nesse momento, não temas, o Senhor não perdeu o controle de nada, Deus não perdeu o controle de nada, por mais que as pessoas estão muitas apavoradas, muitos estão desesperados, mas o Senhor está no controle de tudo. Ele continua no mesmo lugar que sempre esteve. E você pode pensar, mas se Deus está no controle de tudo, por que Ele permitiu toda essa situação? Por que Ele permitiu toda essa situação que estamos passando? Essa situação que estamos passando foi permissão dele, provocada por quem? Por nós mesmos. Através da destruição do mundo que nós buscamos o enriquecimento, buscamos o benefício próprio. E aí acontecem essas catástrofes e nós queremos arrumar um culpado. E quem melhor do que a gente culpar a Deus? Mas Deus não tem culpa das nossas decisões. A gente toma as decisões e Deus fica observando, tentando nos acordar, tentando nos chamar a atenção para a gente nos voltar para Ele, voltar o nosso coração para Ele. E no versículo 4, o salmista quer entender a fase que ele está passando, e ele pede para o Senhor mostrar para ele o quanto o nosso tempo é breve.
que os nossos dias estão contados e a nossa vida é passageira. Querido, o salmista chega na conclusão que o erro e as angústias que ele estava vivendo acaba revelando o quanto a nossa vida é breve, o quão os nossos dias são contados e nós não temos como escapar. Então não perca tempo, não jogue fora o tempo que você tem com coisas fúteis. Muitas vezes você se priva de momentos de comunhão com a sua família, se priva de um tempo de qualidade e se isola dentro da tua casa por futilidades. A gente tem visto tantas discussões, tantas brigas, tantas diversidade de pessoas, e quando a gente vai ver os motivos, são um motivo mais fútil que o outro. E o Senhor está dizendo, os nossos dias são contados, os nossos dias são contados. Então não desperdice o seu tempo, não desperdice os seus dias com futilidades. Aprenda a gerenciar o tempo que o Senhor te deu. No versículo 5 o salmista continua. E a vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. O ser humano não passa de um sopro. Você precisa gerenciar o seu tempo com o que realmente importa. E o que realmente importa? O que realmente importa para você? Peço que você feche seus olhos por alguns segundos e reflita. O que realmente importa na tua vida? Prioriza a coisa que mais importa para você agora, nesse momento. Qual a segunda coisa que importa para você? Qual a terceira coisa? Faça uma lista, numere aquilo que realmente importa para você. E aí você vai entender se você está gerenciando o seu tempo conforme o padrão de Deus ou conforme o padrão carnal, conforme um padrão carnal egoísta. Sim, porque a tua prioridade tem que ser o Senhor. A tua prioridade tem que ser Deus. Depois a sua família, depois os seus irmãos, a igreja do Senhor, os seus amigos, o restante das pessoas. Você não foi criado, meu querido, para viver isolado. Você não foi criado para viver sozinho, pensando só no teu trabalho, em enriquecer. Não, você foi criado para compartilhar. Deus criou o homem para um relacionamento. Deus, quando cria Adão, ele cria para se relacionar com ele. E esse relacionamento que a Trindade se movimenta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse amor ágape, ele quer que eu e você tenhamos um pelo outro, envolvidos nesse amor juntamente com Cristo. João 6 fala que aquele que come do seu corpo tem parte com ele. Então nós necessitamos estar envolvido nesse amor e priorizando o Criador. Por quê? Porque nós não nascemos para ser isolados. Nós não nascemos para ficar sozinhos. O Senhor nos criou para viver em comunhão. E nos momentos de tristeza, meu amado, nos momentos de tristeza nós vemos quem realmente tem um coração voltado para o céu. Nos momentos de angústia nós vemos quem realmente tem um coração transformado por Cristo Jesus. Eclesiastes 7, versículo 2 e 3 nos diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer disso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Em momentos de luta, em momentos de tristeza, o Senhor transforma o nosso coração. Em momento que a nossa face está abatida, que o nosso rosto está angustiado, mas o nosso coração está sendo transformado. E através da transformação que o Senhor faz em nosso coração, dentro de nós, Ele está nos dando uma esperança, meu querido, que Ele vai nos levantar. Sim, Ele está dando uma esperança que através da transformação
transformação do coração das pessoas, da humanidade, do povo gaúcho, do Brasil, das nações. Ele vai levantar homens e mulheres voltados para o propósito do Senhor. Sim, não é o fim, acredite, é só o começo. Tudo isso que nós estamos vivendo, as pessoas podem dizer que acabou, que não tem mais solução, mas o Senhor está dizendo, não é o fim, é o começo do que eu vou fazer, é o começo de uma nova história na tua vida, é o começo de um novo propósito do Senhor na vida da igreja, na vida das pessoas. Aleluia! Quando Jesus foi crucificado e morreu naquela cruz por todos nós, muitos que queriam a morte de Jesus falaram, pronto, está resolvido o problema. Acabou, não tem mais o que fazer. Mas o terceiro dia Jesus ressuscitou e Ele está vivo, meu querido. Ele está vivo, habitando em nosso meio, habitando dentro de você, e está dizendo que Ele está no controle de tudo. Está dizendo que Ele continua cuidando da tua vida, cuidando da tua casa, que Ele continua te dando força e dizendo para eu e para você, confia em mim, que eu tenho uma porta de esperança. Por mais que a luta está difícil, que a situação está difícil, Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a esperança que nós precisamos. Jesus é a esperança que o estado do Rio Grande do Sul precisa. Jesus é a esperança que o Brasil precisa. Jesus é a esperança que as nações precisam, porque é só em Cristo que nós seremos vitoriosos no nome de Jesus. Por isso, desfrute o teu tempo com Cristo, desfrute, gerencie o teu tempo. Eu não estou dizendo que você tem que virar um fanático, que tem que passar 24 horas dentro de uma igreja, ou 24 horas lendo a Bíblia. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem capacidade para gerenciar o tempo de vida que você tem ainda agora, nesse tempo, neste momento. Você tem como priorizar a Cristo, você tem como primeiro buscar o reino dos céus, e as demais coisas Ele vai acrescentando e você vai vivendo. Sim, o tempo é uma dádiva, é um dom de Deus. Então nós devemos aproveitar de uma maneira sadia, não desperdiçando o nosso tempo com coisas que não agradam o Senhor e que não vão acrescentar na tua vida. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 17 vai nos dizer: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas vivam como sábios. Aproveitem ao máximo toda a oportunidade nesses dias maus. Não ajam de forma insensata, mas procurem entender a vontade do Senhor. Paulo está nos alertando a cuidar da nossa forma de viver e não nos tornar insensatos, tomando as decisões precipitadas e errôneas. Sim, mas devemos sim agirmos como homens sábios, refletindo, pensando antes de nós agir, antes de nós falarmos alguma coisa, aproveitando ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, as oportunidades que surgem em meio às dificuldades, de você se alegrar, se alegre, de você sorrir, sorria, de você fazer o bem, faça. Aproveite tudo isso. Não devemos agir de uma forma impensada, mas procurar entender qual a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então não haja de uma maneira precipitada. Quantas vezes, querido, você já falou ou fez algo que logo depois você se sentiu mal? Você se arrependeu e pensou, poxa, eu não precisava ter falado isso, eu não precisava ter agido dessa forma, eu não precisava. Mas e por que esse sentimento flui dentro de nós? Porque a maioria das vezes nós administramos a nossa vida segundo o nosso coração, segundo a nossa carne, tomamos decisões precipitadas porque não estamos conectados com Cristo, não estamos vivendo uma comunhão verdadeira com Ele. Então o que precisamos é começar a gerenciar o nosso tempo de viver no Espírito para manifestar as coisas do Espírito aqui nessa terra. Sim, manifestar as coisas do Espírito aqui em nossos dias. Te esforça para aproveitar o pouco tempo que a gente tem aqui nesses dias. Sim, da melhor forma possível, da forma que agrade ao Senhor.
Essa é a verdadeira vontade de Deus. Essa é o verdadeiro mandamento do Criador. Devemos manifestar a luz em meio à escuridão, devemos ser sal da terra. E quando Jesus fala isso, ele não está falando somente de uma crença religiosa, não. Ele está falando de sermos discípulos, imitadores de Cristo e sermos sal, sermos a diferença. Enquanto todo mundo está fazendo coisas em uma direção oposta aos princípios de Deus, não te desanime, não desista, siga em frente. Continue sendo sal da terra, continue fazendo as coisas que Cristo deixou escrito na sua palavra. Amém, querido? Por quê? Porque o nosso tempo é limitado. Sim, o nosso tempo é limitado. Todos nós temos um limite. Quando chegar esse tempo da nossa morte, nós vamos morrer e não tem o que fazer. E qual é esse tempo? Salmos 90, versículo 10 nos diz: recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparece e nós vamos morrer. A Bíblia nos dá uma expectativa de vida de 70, 80 anos aproximadamente, e mesmo nos melhores anos da nossa vida nós teremos dias de desgosto e logo vamos morrer. Precisamos entender que esse tempo dos 80 anos para cima já começa a ficar pesarosos. Eu não sei se você ainda tem algum familiar ou conhece alguém que tenha mais que essa idade. Eu tenho uma vozinha que mora comigo, ela tem 93 anos, ela tem Alzheimer, então os dias delas ficou peneroso para ela. Por quê? Porque ela não tem mais consciência, ela não sabe mais quem ela não conhece mais ninguém, ela já não anda mais, não se locomove mais. Então os dias nessa terra já ficaram cansativos, ela não está mais desfrutando da vida dela, não está mais desfrutando nos dias aqui. E para que ela está viva? Para nos ensinar, gente, quem está convivendo com ela, para ensinar um amor sem esperar algo em troca. É para isso que o Senhor ainda permite esse tipo de situação. Então reflita no que você tem gastado o seu tempo. Reflita como você tem vivido nos últimos anos da sua vida. Quantas horas você tem passado em redes sociais, tentando ser aceito por pessoas que você nem conhece. Quantas horas você tem passado assistindo um filme ou séries. Quantas horas você tem gastado falando mal da vida dos outros. Quantas horas você tem gastado trabalhando incessantemente para fazer uma fortuna na tua vida que vai ficar aí, como Salomão dizia, que isso tudo é vaidade, porque trabalhamos uma vida inteira para juntar riqueza, para depois deixar para alguém, para os nossos filhos, que em questão de meses ou anos vão gastar tudo, ou mal vão saber gastar, ou pior, nem vai ter para quem deixar tudo isso que a gente tem feito. Então para um pouco, querido, para um pouco e reflita o que você tem feito na tua vida, no que você tem gastado o seu tempo nesses dias. Um tempo precioso que eu aconselho você gastar, que vai ser muito produtivo. É um tempo de relacionamento com Deus. Esse eu tenho certeza que será um tempo de crescimento. Você vai se conhecer como pessoa, você vai gerar a identidade de filho, você vai gerar a identidade que Cristo tem para você. Porque, normalmente, meu querido, cada um de nós foi influenciado desde que a gente nasceu. Provavelmente você tem traços e aspectos de seus pais, das pessoas que te criaram, das pessoas que conviveram com você. E só depois que você conhece a Cristo, só depois que você está em Cristo, que você começa a descobrir quem realmente você é. Antes de Cristo, você não sabe quem você é. Você é só o reflexo de uma influência que você foi criado e gerado desde o ventre da sua mãe. Você foi sendo influenciado. Então, só em Cristo você vai descobrir quem realmente você é. Você é um filho precioso de Jesus. E Ele quer um relacionamento com você para mostrar para você mesmo quem você é em Cristo Jesus. Então desfrute de tudo isso, desfrute desse relacionamento com Ele e priorize, gerencie o tempo da tua vida. O tempo é breve e finito. E como estamos usando esse breve tempo que temos em nossas vidas? Como estamos usando esse breve tempo? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 nos diz: Timóteo, guarde
aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com um suposto conhecimento. Temos que evitar as discussões profanas e tolas, que não vão nos levar a lugar nenhum, não vão nos edificar em nada. Muitas vezes perdemos horas, a gente acessa as redes sociais e você percebe que virou uma terra sem lei. Pessoas discutindo por coisas que não vão levar ninguém a lugar nenhum, não vão edificar ninguém em nada, e as pessoas gastam horas com discussões vãs e tolas. Ah, meu querido, guarde aquilo que o Senhor lhe confiou. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. Escreveu a palavra dele na tábua do teu coração. Ele colocou um reino eterno dentro de você. Guarde o que o Senhor confiou e pare de desperdiçar o tempo, o pouco tempo que ele nos deu nessa vida. E aproveite esse tempo para manifestar o Cristo que habita em você. Aproveite esse tempo para manifestar o reino que habita dentro de você, a palavra que habita dentro de você. Amém, querido? Aprenda a gerenciar o tempo dentro do tempo. Nós não podemos multiplicar o tempo, mas podemos fazer tempo dentro do tempo. Como assim? Não entendi. Chega de desculpa que você não tem tempo. É tempo de você fabricar um tempo dentro do teu tempo. Você consegue gerenciar um tempo e preparar um tempo, separar um tempo para o que é prioridade na tua vida. Quando você quer muito alguma coisa, você cancela várias agendas, vários compromissos para priorizar aquilo que você quer. Tá aí. Você acabou de fabricar o tempo dentro do tempo. Você acabou de construir um tempo. Por quê? Porque você queria muito algo. Então, queira muito priorizar a Cristo, queira muito priorizar a sua família, queira muito priorizar a comunhão. Quando você estiver com alguém, desfrutando da companhia de alguém, esquece as redes sociais, esquece o teu telefone. Isso tem acabado com a comunhão, isso tem acabado com a família, isso tem gerado pessoas órfãos. Sim, jovens órfãos de pais que estão próximos a eles, mas estão distantes. Tem gerado idosos órfãos, porque não tem mais a companhia dos filhos, porque estão correndo. Por quê? Porque os filhos estão correndo atrás de uma riqueza que não vai levar eles a lugar nenhum. Querido, gerencie o teu tempo. Aprenda a gerenciar o seu tempo. Como Salomão diz, há tempo para todas as coisas. Então há tempo sim de trabalhar, há tempo sim de ter o lazer, há tempo de buscar ao Senhor, há tempo de todas as coisas, há tempo de todas as coisas. Mas você precisa priorizar esse tempo, porque o tempo é uma dádiva e é um presente de Deus que Ele nos concedeu e nos presenteou. Nós fomos chamados para gerir o nosso tempo de uma forma sadia e pura, com o coração inclinado para Cristo, com o coração inclinado para o Senhor. E eu termino essa nossa conversa com Gálatas capítulo 6, versículo 8 ao 10. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansei de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da nossa família, aos da nossa família da fé. Quando vivemos somente pela nossa vida humana, somente pela nossa vida carnal, somente pensando nas coisas dessa terra, nos nossos compromissos terrenos, digamos assim, a nossa colheita será, sabe o quê? Ruína e morte. Isso é o que nos espera. Mas quando vivermos para agradar o Espírito, a nossa colheita será a vida eterna. É para lá que nós vamos. É para lá que a gente vai. Nós somos peregrinos nessa terra, passageiros. A eternidade nos espera, a eternidade nos espera. Por isso não te canse de fazer o bem. Mesmo quando esse bem não vai gerar um reconhecimento, mesmo quando esse bem não vai gerar uma retribuição, no momento certo, se você não desistir, se você não parar, se você não cansar,
se você não parar ao longo do caminho, você terá a sua colheita. Você receberá o seu galardão. Entenda que quando vivemos no Espírito, manifestamos na terra as coisas do Espírito e colheremos na eternidade. Por isso, sempre que tiver a oportunidade, faça o bem. Sempre que tiver uma oportunidade, faça o bem. A todos. Isso, a todos. E isso inclui aquelas pessoas que você não gosta, isso inclui aquelas pessoas que você ainda não perdoou. Faça o bem a todos. Não desista. Sempre que tiver uma oportunidade, faça o bem. Leve isso contigo. Leva isso para a tua vida. Leva isso. Continue fazendo o bem para o nosso estado. Continue fazendo o bem para nossa região, para os seus familiares, para os seus vizinhos. Continue semeando o bem por onde você passa. Continue manifestando o Cristo. Lembra-te do que o salmista disse. Nós não passamos, a vida do ser humano não passa de um sopro. Nós não passamos de um sopro. Amém, meus queridos? Tenho certeza que essa palavra edificou o teu coração. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Que o Eterno te guie, te guarde, te abençoe e a luz dele resplandeça sobre a tua face. Até o próximo programa. Shalom a todos.